Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer para vocês algumas elucidações referente ao par homem obsessivo e mulher histérica, né? Referente ao relacionamento que há de ser estabelecido a partir deste par. As elucidações elas não irão se limitar a este vídeo aqui, né? Estarei fazendo este primeiro vídeo com o objetivo de dar continuidade, tá? Mas primeiramente eu quero trazer esta elucidação com base nos dizeres de George Forbes, um dos maiores especialistas em Lacan. Ele tem um trecho que, fora sedimentado em uma entrevista, né, que ele deu com relação à temática relacionamento, ele diz o seguinte: é fato corriqueiro que neuroses se atraem. O mais conhecido é o par, mulher histérica e homem obsessivo. Ela o alimenta com a sua eterna insatisfação. Ele lhe responde com a onipotência sérvil que ela adora, pois dá nova chance dela reclamar que não é ainda bem isso que ela queria, o que faz que ele tente uma nova resposta e assim por diante, até que a morte os separe ou um deles se trate. George Forbes. Então, gente, e aí com base nesses dizeres de George Forbes, eu vou trazer elucidações aqui pertinentes com relação a este par. Nesse texto, né, nessa fala, nesse discurso, George Forbes ele vai descrever a dinâmica deste par neurótico, né? A mulher histérica com o homem obsessivo, que é muito comum de acontecer, que é muito comum de se sedimentar, porque de fato, como o George Forbes fala, sim, são neuróticos que se atraem de modo muito significativo, sabe? Segundo a perspectiva psicanalítica, a neurose ela é caracterizada por conflitos internos, né? Já falei aqui no canal sobre a questão da neurose, né? E aí há de ser caracterizada por esses conflitos internos, há de ser caracterizadas por estratégias de defesas inadequadas, mas nem toda estratégia de defesa vai ser inadequada ou disfuncional, sabe? Eu demando que o sujeito ele precisa das suas defesas para lidar com a realidade. Como diz Freud, né, é impossível o sujeito lidar com a realidade o tempo todo sem não buscar em algum momento por um mecanismo de fuga, sem não se acometer por uma defesa, né? Mas o grande problema, de fato, é quando essas estratégias de defesa disfuncionaliza o sujeito para a vida, entende? E aí o que é que vai acontecer? A disfuncionalidade da defesa vai causar sofrimento, vai promover aí dificuldades, sobretudo no que diz respeito às relações interpessoais, né? Então vejam, nesse contexto aí, a mulher histérica, ela perpetua uma insatisfação, como diz George Forbes, né? Ela perpetua esta insatisfação, ela vai buscar, né, de modo constante algo que a preencha emocionalmente falando. O homem obsessivo, ele vai responder a essa insatisfação com uma atitude sérvil e onipotente, como diz o George Forbes, e é isso que atrai bastante um e outro. Por quê? Porque a histérica, ela pensa que quer encontrar uma plenitude, mas ela só pensa, inconscientemente ela não quer essa plenitude, sabe?
O homem obsessivo pensa poder ser onipotente para esta mulher. E quando esse par se encontra, de primeira ela tende a, claro, ser abarcada por uma satisfação, pela inclinação sérvil que ele tem frente a ela, né? Isso de fato a deixa bastante satisfeita, porque ela busca, inclusive ela tem essa dinâmica, né, de buscar de fato um objeto de amor que possa fazer dela o falo, ou seja, está nesse lugar mesmo de ser o tudo, vamos dizer assim, ser o tudo deste objeto de desejo, né? Nesse caso, o homem é obsessivo. Então, de primeira, no primeiro momento, isso vai ser funcional. O grande problema, e é o que a gente vai ver aqui gradativamente, é a longo prazo o que é que isso se torna, né? Então, assim, o homem obsessivo, ele tem uma dinâmica inconsciente de que sim, de que frente a esta mulher, que é movida aí por uma busca de fato incessante, por uma insatisfação incessante, este homem obsessivo, ele se coloca mesmo nesse lugar de onipotência, ele se inclina de modo demasiado para esta mulher, né? Se inclina de verdade assim, ele tem essa inclinação sérvil para ela, porque de fato ele entende que ele pode ser isto que ela busca, sabe? E aí ele se inclina a atender de fato as demandas, os desejos desta mulher de modo pleno. Só que o grande problema é que essa resposta aí nunca é o suficiente para ela. É como eu falei, no primeiro momento pode até parecer que está sendo suficiente. Porque no primeiro momento é tudo muito na dimensão do novo, né? É tudo muito na dimensão daquilo que está recente, né? Do novo mesmo. E tudo que é novo nesse sentido promove uma paixão intensa, a ponto de sim, de acontecer um ludibriamento ali, a ponto de ambos ter a sensação de que tipo, sabe, encontraram tudo que estavam procurando, entende? Só que a longo prazo ela vai continuar reclamando. Ela vai ver que este homem não é exatamente o que ela queria, sabe? E aí é onde entra a questão da frustração, e o homem obsessivo tende, de repente, a, enfim, definhar frente a esta mulher, né? Por quê? Porque, de fato, é quando ele percebe que ele não tem onipotência, é quando ele percebe que ele não é pleno, é quando ele percebe que ele também é faltante, entende? E no fundo ele sabe, na verdade ele sabe que é faltante, mas é porque o neurótico obsessivo se satisfaz de modo diferente da mulher histérica, sabe? Quando ele está ali numa dimensão da vida que provoca nele um bem-estar, algo agradável, ele tem a sensação de que ele não precisa de mais nada, diferente da mulher histérica. Quando ela chega numa dimensão da vida em que ela está muito satisfeita, ela vai procurar alguma coisa para se queixar, porque na verdade ela quer continuar desejando, sabe? Ela busca mesmo o objeto A. E o objeto A é uma representação simbólica do objeto de desejo, sabe? Segundo Lacan, né? O objeto A é aquilo que falta e que de fato o sujeito busca de modo incessante. Ele busca isto inconscientemente para preencher o seu desejo. Mas o grande problema é que esse objeto A está na dimensão do imaginário. Ele não existe, né? Ele não é um objeto específico que está presente aí no mundo externo. Esse objeto A é uma falta que é experimentada internamente pelo sujeito.
Este objeto A está ligado a uma falta primordial. Este objeto A está ligado a uma falta fundamental que vai surgir quando o sujeito se separa de fato do objeto materno. E qual que é o objeto materno? O seio. É a primeira relação de amor, né, que há de ser estabelecida ali no que diz respeito à experienciação de vida desse sujeito, né? A primeira relação, o primeiro relacionamento é com este seio, é o primeiro objeto de contato, né, de amor, de apego e por aí vai, né? E quando há um rompimento, quando há o desmame, né, quando há uma, vamos dizer assim, quando há essa quebra de vínculo com esse objeto materno, que é o seio, o sujeito ele vai se estruturar a partir dessa falta. Ele vai se estruturar a partir dessa falta, né? E aí ele vai estar frente a um objeto que nunca mais será alcançado. Mas isso é bom, porque é isso que impulsiona o sujeito a buscar, a investir em outros objetos, né? Ele vai buscar isso numa tentativa inconscientemente, numa tentativa inconsciente de tentar mesmo, né? Acabei sendo redundante aqui, mas é sobre isso mesmo, é uma tentativa inconsciente de tentar mesmo preencher essa falta, que nunca mais vai ser preenchida, ele nunca mais vai alcançar esse objeto que provocava nele uma satisfação tão gostosa, né? Ali na fase oral, que inclusive vai para além da saciação da necessidade fisiológica. É uma relação de amor mesmo, é o primeiro objeto de amor que se estabelece ali, entende? Então, o conceito de objeto A em Lacan se refere de fato a essa falta constitutiva do sujeito, onde de fato se sedimenta quando há uma separação do seio materno. E aí o que é que acontece? O sujeito vai buscar, o sujeito vai, enfim, ter uma dinâmica para a vida que há de ser essa dinâmica desejante mesmo de um objeto que venha preencher a falta. E é uma busca, de fato, incessante, né? Incessante. E por quê? Porque ele está buscando algo inatingível. E essa dinâmica se repete de modo cíclico. E é a partir daí que se cria, de fato, um ciclo vicioso de insatisfação e tentativas frustradas, né, de preenchimento das expectativas. Só que, como eu falei, o neurótico obsessivo ele tem uma castração muito simbolizada, diferente da mulher histérica, que tem uma castração muito imaginária, né? Ou seja, a mulher histérica, ela é castrada sim, tá? Mas essa castração sofre uma falha simbólica, ela vai acreditar que é possível essa plenitude. Ela vai acreditar que é possível alcançar esse objeto aí perdido e ela vai se sentir plena. Mas ela é muito paradoxal. Isso é impossível, tá? Ela alcançar, né, esse objeto. Mas se por acaso ela alcançasse, ela não ia querer. Ela não ia querer porque o que ela quer é essa dinâmica mesmo, sabe? De continuar desejante. É tanto que uma mulher histérica, quando está ali numa relação com um homem obsessivo, o homem tende a estagnar, no sentido de que, tipo, tá massa essa relação aqui, do jeito que tá, né? Por quê? Porque a castração do homem obsessivo, ela é muito simbolizada, né? Ou seja, ele entende que ele tem uma falta e ele entende que essa falta é constitutiva. Inconscientemente, ele entende tudo isso. Então, assim, ele não vai ter esse vigor que a mulher histérica tem para estar nessa busca incessante. Então, quando ele encontra ali um objeto de amor que o satisfaça minimamente, que minimamente faça-o chegar perto desse objeto aí de plenitude, ele vai estar satisfeito, ele vai dizer, pô, tá, já achei, pronto, é aqui mesmo que eu quero ficar.
E aí o grande problema é que ele tende a estagnar na relação. Vou ser bem didático, ou seja, ele perde aquele ímpeto, sabe, para fazer coisas diferentes na relação, para surpreender essa mulher, né? Ele perde o ímpeto para, enfim, para temperar essa relação, vamos dizer assim. Ele tende a se acomodar e tipo, a se satisfazer minimamente, sabe? De dizer, pô, isso aqui tá bom pra mim, tá bom, já conquistei a mulher que eu queria, essa relação tá ótima, não tenho que fazer mais nada. E a mulher histérica, quando ela chega nessa fase da relação, em que tá tudo muito estável, sabe? Tudo muito bonitinho, arrumadinho, ela vai sentir falta de alguma coisa que, sabe, que venha a dar um tchan, vamos dizer assim, nessa relação. E aí é quando ela começa a se queixar novamente. Cara, não é isso que eu busco, eu quero mais, né? Eu quero mais, eu necessito de mais. Ou seja, essa mulher ela é muito dinâmica e ela tem um dinamismo que acaba cansando o homem obsessivo. Só que isso tudo são dinâmicas inconscientes, eles não têm essa dinâmica no âmbito da consciência, tá? Não tem. Agora, claro, quem estuda o assunto, quem estuda a temática e tudo mais, claro que tem consciência, né, dessas dinâmicas, entende? Começa a perceber de fato essas dinâmicas. Quem vai para uma análise, por exemplo, né, vai poder se perceber nessa dinâmica, entende? E aí o que é que acontece? É aí que começa a desfuncionalizar a relação, quando chega nessa fase, né? De tudo muito já estável, estático, aí o homem obsessivo, encontrei o paraíso, não preciso de mais nada, tenho uma mulher que eu desejo, que eu desejei, conquistei, tá aqui ao meu lado, sabe? Então tá tudo ótimo, não preciso fazer mais nada. E a mulher histérica vai olhar para esse cara e vai dizer, é isso? Então é isso que tu tem para me oferecer? Mas não é isso que eu quero mais. E é quando ela, de fato, como eu falei, começa a se queixar novamente, né? E aí, Jorge Forbes sugere que essa dinâmica ela persiste. E ela pode persistir até a morte, né? Se não acontecer aí uma disfuncionalidade significativa a ponto de acontecer de fato uma separação, entende? Mas aí é uma dinâmica que persiste até a morte ou até que um dos dois de fato venha buscar, né, um tratamento psicológico para lidar realmente com as suas neuroses, né? Sei lá, chegar aí a um consenso, este homem dinamizar um pouco mais essa relação, esta mulher tomar consciência de que o objeto perfeito não existe, ela não vai chegar nesse objeto, ela não vai encontrar, chegar aí de fato num dinamismo que possa, digamos que harmonizar, né, esse par, vamos dizer assim. E aí, gente, de um ponto de vista psicanalítico, essa descrição de fato enfatiza, né, o modo como se dá as neuroses individuais, né, que podem aí se alimentar e se reforçar de modo mútuo nos relacionamentos, entende? E sim, isso cria muitas vezes, quando desfuncionaliza, uma dinâmica de frustração, vai estar aí esta mulher totalmente frustrada, e uma dinâmica de dependência emocional. Este homem obsessivo, ele tende a inclinar-se para uma dependência emocional, né? E é através do processo psicanalítico que estes poderão explorar e compreender de modo assertivo essas dinâmicas inconscientes, buscando de fato maneiras de se libertar desses padrões disfuncionais, né? E assim alcançar de fato uma maior satisfação e autonomia emocional também, né? Não tem que estar ali um engessado no outro, né? Como eu sempre digo, relação é um nós, mas a manutenção do eu e do tu precisa ser feita, entende? E outra, gente, vale salientar que nem todo homem obsessivo vai ter essa inclinação, depende muito,
da subjetividade, depende muito dos traços das demais estruturas, né? Ele pode ser um neurótico obsessivo com os traços aí bem significativos da histeria, e aí ele já vai ter uma dinâmica diferente. Né? Assim como a mulher histérica nem sempre vai ter esse dinamismo aí, essa dinâmica aí, né? Depende muito da experiência de vida dessa mulher, da história dessa mulher, da subjetividade dessa mulher. Se ela for uma mulher histérica que tem aí traços significativamente obsessivos, ela vai ter uma dinâmica, né? Aqui eu tô falando a grosso modo, aqui eu tô falando de fato daquilo que sobressai enquanto traços na personalidade, e de como pode vir a ser a dinâmica desse par, tá bom? Como eu falei para vocês, aqui é o primeiro vídeo, tá bom? Eu vou continuar com essa elucidação, tem muito que explorar nesse contexto, certo? E é isso. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, totalmente inclinado aí para a psicanálise, mas totalmente também não, né? É exagero. Eu sou especialista em neuropsicologia, tá? E sim, sou estudioso de outras abordagens também, não sou totalmente inclinado à psicanálise. Na prática, sim, vamos dizer que sim, né? Estou sempre aí contemplando o processo com a psicanálise, mas em termos de estudos teóricos, eu estou sempre inclinado para estudar as mais diversas abordagens, porque antes de qualquer coisa eu sou bacharel em psicologia e a psicologia abrange diversas abordagens, né? E é isso, gente. Eu faço atendimento, tá? E caso você esteja buscando por um processo, né? Você pode vir aqui no comentário em destaque, você vai encontrar aí o meu meio de contato, tá bom? Que é pelo WhatsApp. E os meus atendimentos, como é 100% online, eu atendo no país todo, atendo fora do país, né? Atendo em Portugal também. Então, assim, você pode vir até mim por meio do WhatsApp e eu vou te passar as informações pertinentes com relação à minha sessão, tá? Para além disso, você vai encontrar aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.